A paz do Senhor a você e querida família, outra vez vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Para tanto, nós estaremos lendo um texto bíblico em Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, a minha gratidão outra vez a todos os inscritos deste canal, aos que têm assistido nossos vídeos, têm deixado o seu like, o seu comentário e têm compartilhado. Você que ainda não fez ou não se inscreveu, eu peço a você que se inscreva porque é interessante a sua inscrição. No YouTube vai entender que o conteúdo é interessante, notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e também vai enviar a outras pessoas depois de nós. Vamos então à meditação da palavra de Deus. Lembre-se que nós estamos falando nesses últimos vídeos da igreja como atalaia de Deus nesse tempo presente. É o tema desses últimos vídeos que nós fizemos, a igreja como atalaia de Cristo, e assim como o atalaia comunicava ao povo a vontade de Deus, bem como a sua situação perante o Senhor, Deus hoje instituiu a igreja. E como que a igreja faz isso? Através da evangelização, pregando o evangelho. E nós falamos no vídeo de ontem sobre o que é evangelização. Alguém pode não saber o que é evangelização. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai ver que o vídeo de ontem tratou dessa particularidade sobre o que é a evangelização. Quando ela é efetuada no tempo oportuno e com a sua eficácia, o pecador, a pessoa que não conhece a Jesus, ele passa a ter informação tanto do seu estado, como está diante de Deus, como também do plano de Deus para a sua vida. No dia de hoje, nós vamos iniciar falando sobre os três aspectos da evangelização. Isso é muito interessante. Para que a igreja ela tenha o seu papel como atalaia do tempo atual em desenvolvimento com eficácia, precisa ter atenção aos três aspectos da evangelização. E nós falamos aqui sobre isso já bastante, não é? Mas vamos seguir falando então. Bem, o evangelismo deve ser realizado em três etapas, como podemos ver a seguir. Qual é a primeira etapa? A proclamação. A segunda etapa, o convencimento. A terceira etapa, a integração. Então, qual é a primeira etapa da evangelização? A proclamação. A segunda, o convencimento. E a terceira, a integração. E vamos então falar sobre a proclamação. A proclamação tem a ver com a comunicação ao pecador a respeito da sua condição espiritual diante de Deus. Lembre que desde o começo que nós começamos a falar sobre o ministério profético, o primeiro ponto que nós discutimos lá, se você assistiu os vídeos anteriores, vai ver que o primeiro ponto que Deus tratava com a humanidade, seja com o povo de Israel ou qualquer outra nação, era comunicar o seu estado espiritual. Depois, Deus revelava o plano que tinha para a referida pessoa, a referida nação. E isso segue nessa ordem ainda no tempo presente, ou seja, nessa nova aliança, no período da graça, como chamamos também, e em que a igreja está colocada como o atalaia de Deus para comunicar o estado em que se encontra a humanidade e depois, claro, revelar o plano de Deus para a pessoa. No capítulo 3 de Romanos e no versículo 23, a gente leu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na proclamação do Evangelho, a igreja assumindo o seu papel como atalaia neste mundo,
pregando o Evangelho, uma das coisas que tem que comunicar ou conscientizar o pecador no ato da proclamação é o seu estado de distância que ele está diante do Senhor ou de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós sabemos que no pecado de Adão, o pecado original, a Bíblia diz que esse pecado ele passou a todos os homens, porque todos que dali por diante começaram a nascer, nasciam sob o pecado. Os filhos de Adão já nasceram sob o pecado e daí as gerações posteriores todas foram colocadas no mesmo nível. E isso é um ato da proclamação, não é, do Evangelho, na conscientização de como o indivíduo encontra-se espiritualmente diante de Deus. Nós temos em Romanos ainda, no seu capítulo de número 5, versículo 12 e o 19 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí o versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Os senhores observaram que todos os textos que a gente leu, ele mostra que todos foram envolvidos no pecado. Mas no último versículo, diz que pela desobediência de um homem, o pecado veio a todas as pessoas, mas pela obediência de outros, muitos serão feitos justos. E aqui eu faço uma observação. Lembre que, você pode conferir isso que eu vou falar agora, no capítulo 3 e 23 de Romanos, capítulo 5, 12 e 19, diz que todos pecaram. Em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo 19, a parte final, apesar da parte A começar dizendo que todos pecaram, vou ler de novo, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão justificados. Ou seja, nas referências anteriores, diz que todos pecaram, todos sem exceção. Mas quando fala da obediência de Cristo, que é o que se refere o texto, diz que muitos serão justificados. Veja que não diz todos serão justificados. Ainda que a justificação ela está garantida para todos. Mas veja, em relação ao pecado, o homem não tem opção mais de nascer com a ausência do pecado, porque o pecado original vem sobre ele. Porém, a salvação ela é opcional, ou seja, o homem tem a oportunidade de escolher. Por isso que em Romanos 3, 23, 5 e 12, diz que todos pecaram, mas no 19, 5 e 19 diz que pela obediência de um, muitos serão justificados. Por que não diz todos? Exatamente porque nem todos aceitarão a salvação, nem todos abraçarão o plano redentor de Cristo. Por isso, muitos e não todos, como está dito no versículo em referência. Quando a gente lê Romanos 6 e 23, olha o que diz o texto sagrado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Está vendo que na proclamação do Evangelho, nós devemos mostrar a situação do pecador, como nos versículos lidos. Neste diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, salário fala de recompensa. É como uma colheita. Alguém planta, é opcional plantar. A pessoa escolhe se quer ou não, mas uma vez plantando, a colheita é inevitável. E diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então veja o que eu disse lá no início do vídeo. A proclamação do Evangelho é conscientizar o indivíduo sobre o seu estado espiritual perante Deus,
mas concluindo com o plano redentor que Deus tem para o referido indivíduo. Então, aqui nós vemos que no primeiro plano, ou a primeira característica, ou o primeiro aspecto, melhor dizendo, da evangelização, é a conscientização de que a pessoa está bem ou mal diante do Senhor, bem como do amor de Deus e de sua providência através do seu Filho para salvar toda a humanidade. Olha o que nós encontramos em João, no seu Evangelho de João, capítulo de número 3, e os versículos 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, estes textos, também nós temos Romanos, no seu capítulo de número Romanos 5 e 8. Olha o que nós encontramos nesse texto, 5 e 8 de Romanos. Está escrito o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que os versículos que lemos há pouco antes desse, eles têm por objetivo principal mostrar o estado que encontra-se a humanidade, enquanto que esses três versículos que nós acabamos de ler, João 3, 16, 17 e Romanos 5, 18, eles têm por objetivo mostrar que Jesus tem uma saída. É verdade que todos nós entremos, pecamos, mas o Senhor não deixou de providenciar um escape para nós. Eu já conversei com várias pessoas de dizer para mim o seguinte: sabe que ele tem culpa diante de Deus, sabe que Deus tem um plano redentor para com ele, mas não acreditar que ele pode ser ainda incluso no plano salvador de Deus, dado as tantas coisas desagradáveis praticadas por esta pessoa. Mas, queridos, deixa eu dizer, para concluir este vídeo, no vídeo de amanhã nós vamos falar sobre o segundo aspecto da evangelização. Deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus estava crucificado, a Bíblia diz que ao lado direito e ao lado esquerdo havia dois ladrões, um da esquerda, outro da direita. E um daqueles homens zombavam de Jesus, mas um se arrependeu naquele ato, naquele momento, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Depois que ele repreendeu o outro ladrão que criticava de Jesus: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a tu mesmo e a nós. E ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse justo não. E ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele era um homem mau, porque todos que eram levados à morte de cruz era considerado um alto transgressor na sociedade. E ele estava ali porque devia, um dos ladrões confessou aquilo. Jesus inocente, mas eles dois não. E veja que naquele momento que ele reconhece o seu pecado, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa expressão, hoje mesmo estarás comigo, significa dizer que ele morreu naquele dia. Porque naquele dia, era o último dia, ele não podia passar das 18 horas, 6 horas da tarde, na cruz. A lei dizia que não podia. Então tinha que tirar a pessoa da cruz. Então, se ele não estava morto, quebrava suas pernas para apressar a sua morte. Então a expressão hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus estava dizendo que ele ia morrer. E ao morrer, ele ia diretamente para o paraíso, porque aquele ato dele é um ato de arrependimento, reconhecendo o seu pecado, bem como reconhecendo que Jesus podia salvar, quando ele disse: quando entrares no teu reino, lembra de mim. É uma forma de arrependimento, de reconhecimento do senhorio de Cristo. Jesus correspondeu com aquele ato, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Então, para você que está me ouvindo e acha que não tem mais solução para você, porque você cometeu vários delitos, você é um reconhecedor que
cometeu atos de delito contra a família, contra a sociedade, enfim, não sei contra tantas pessoas você cometeu. Se você reconhece isso, ótimo. Mas melhor fica para você se você reconhecer e entender que Cristo mesmo assim te perdoa. Ele perdoa você. Porque Jesus um dia falando sobre essa verdade, ele disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos. Você não vê no hospital, nos seus profissionais de saúde ou os acompanhantes, ninguém no hospital com saúde. Todos que estão ali estão doentes. Voltando a dizer, com exceção de acompanhantes e os profissionais de saúde. Mas o restante que estão ali, é alguém atrás de uma consulta, é alguém internado, é alguém atrás de uma medicação, e o médico está ali atendendo todos que chegam ali, independendo do problema que ele está com ele. Jesus comparou o seu trabalho salvador entre a humanidade à profissão médica. Assim como um médico, ele foi constituído para cuidar de doentes, isso é, fisicamente, Jesus, ele foi constituído pelo Pai para cuidar de mim e cuidar de você e cuidar de toda a humanidade. Só reconhecermos que somos pecadores e que mesmo assim Jesus pode resgatar a nossa alma da perdição. Que Deus abençoe você. Eu vou estar orando agora, tá bom? Como eu disse, amanhã nós vamos falar do segundo aspecto da evangelização, que é o convencimento. Nós falamos da proclamação, que tem a ver com a conscientização espiritual do indivíduo diante de Deus, e o plano redentor que Deus tem para o indivíduo. Ou seja, na proclamação você não pode negar, não pode esconder do pecador que ele é um doente espiritual, mas também não pode negar que há um médico especial para cuidar dele, que é o Senhor Jesus. Quando ele disse em João 13,16 que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui é a primeira parte, ou o primeiro aspecto da evangelização. Eu vou estar orando por você agora, e você pode orar comigo aonde você está, tá certo? Vamos orar então? Querido Deus que está nos céus, em cuja presença nós estamos, a gratidão do meu coração a Ti, meu Pai, por ter o Senhor me concedido a oportunidade de falar a Tua palavra outra vez. Meu Deus, todos que tiveram acesso a esse conteúdo, sejam abençoados. Ó Pai, aquelas pessoas que reconhecem ser um transgressor diante de Ti, ser um pecador, mas tem dúvida, Senhor, de que o Senhor ainda perdoa caso se arrependa. Sim, Senhor, eu peço que o Senhor trate com estas pessoas. Tu sabes que eu já conversei com algumas pessoas por várias vezes com esse pensamento, meu Deus, de que o Senhor não aceita mais por conta de tantas transgressões cometidas. Mas Deus, o Senhor veio para os enfermos. A Tua palavra garante isso, portanto, trata com estas pessoas. Meu Deus, os que estão indo aos seus trabalhos, às suas atividades nesse dia, a todos dá um dia promissor. Prospera o dia de cada um, Senhor. Os que voltam depois de uma noite de trabalho, dá-lhes um sono reparador. As viúvas, eu te peço por eles, pelas viúvas, pelos órfãos. Eu te peço pelos enfermos, pelos que passam problemas difíceis de depressão, pelas famílias, pelos lares. Eu te peço pela Tua igreja, meu Deus, por aqueles, oh querido Jesus, que estão novos convertidos na igreja, firma seus passos. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja em nossa cidade, em nosso país, no mundo, os missionários. Abençoa nossas lideranças espirituais, dá-lhes sabedoria, inteligência para cuidar do Teu rebanho, cuidar da Tua igreja, Senhor. Abençoa a minha família, a minha vida e a vida de todos, ó Pai. Eu te peço por esse canal, abençoa esse canal, Senhor, que ele seja de bênção sempre para a vida de todos que tiverem acesso a este conteúdo que aqui apresentamos. Assim eu te peço, Deus, no querido nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e até o próximo, se Deus quiser.